Olá, meus queridos irmãos, quando nós lemos ali o Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 45, nós temos ali três coisas a destacar que são muito importantes nessa passagem. Primeiro, o Senhor Jesus ensinando na sinagoga e expulsando demônios lá. E as pessoas reconhecendo a autoridade de Jesus e a sua fama se espalhando ali por todos os lugares. Segundo, o Senhor Jesus ele sai da sinagoga, vai para a casa de Simão Pedro, e na casa de Simão Jesus ele efetua a cura da sogra de Pedro e várias outras curas. E a terceira coisa que se destaca nesse texto é que no outro dia de manhã bem cedo, ainda escuro, o Senhor Jesus ele sai e vai para um lugar deserto orar. Com base nessas três epígrafes, eu gostaria de destacar aqui com você 4 lições que eu acho pertinentes, que nós devemos colocar em prática. É lógico que o texto ele nos apresenta muito mais do que 4 lições, mas eu quero apresentar aqui nesse texto 4 lições importantes para que nós coloquemos em prática na nossa vida. Você está no canal Pitado de Teologia e eu convido a você a se inscrever nesse canal e a ficar por dentro de todo o conteúdo bíblico teológico que nós postamos aqui toda semana, e você será grandemente edificado. Então se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém e vamos lá aprender essas 4 extraordinárias lições nesse texto bíblico. A primeira lição que nós destacamos aqui nesse texto é sobre a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus primeiro, para ensinar, porque o texto bíblico vai dizer que Jesus ensinava como quem tem autoridade. Depois, a autoridade de Jesus sobre o reino das trevas, porque o Senhor Jesus expulsou o demônio sem ter nenhuma dificuldade com isso. Terceiro, a autoridade de Jesus sobre as enfermidades. O Senhor Jesus curou a sogra de Simão, que estava com febre, e depois curou outras pessoas que também estavam enfermas e foram ali até o Senhor atrás de cura. Então nós percebemos a autoridade do Senhor Jesus. Então nós também devemos perceber qual é a autoridade de Jesus na nossa vida. O Senhor Jesus ele possui autoridade na nossa vida. Se ele não possui nenhum tipo de autoridade na nossa vida, o Senhor Jesus, primeiro, ele não é o nosso Senhor e não é o nosso Salvador. Segundo, nós não estamos no reino de Deus. O Senhor Jesus, ele precisa ter autoridade na nossa vida. Nós precisamos nos submeter à autoridade do Senhor Jesus. Nós precisamos obedecê-lo. Nós precisamos cumprir aquilo que ele ensinou. Nós precisamos seguir os seus passos. Nós precisamos seguir o seu exemplo. É isso que o texto de Marcos nos ensina, que Jesus é aquele que possui toda a autoridade sobre todas as áreas que você imaginar. O Senhor Jesus, ele possui a autoridade. A segunda lição que nós aprendemos aqui nesse texto é sobre o compromisso de Jesus com a oração. O Senhor Jesus, logo pela manhã bem cedo, levanta-se, é o que nos diz o texto, e vai orar, vai ficar em comunhão com o Pai. Então nós percebemos o compromisso que o Senhor Jesus tinha com a sua vida de oração. Mesmo sendo Filho de Deus, mesmo sendo a segunda pessoa da Trindade, mesmo sendo o Senhor, Criador, Deus poderoso, o dono de todas as coisas, o Senhor Jesus ele não negligenciava a vida de oração, seu compromisso de oração. Então nós, seguindo o exemplo de Jesus, nós também devemos ser compromissados com a oração. Nós também devemos ter compromisso com a nossa vida de oração. E aqui no canal, se você se inscrever nesse canal, você já é inscrito. Aqui nesse canal tem vários vídeos sobre oração.
Vou estar deixando uma playlist completa para você aqui na descrição sobre a oração, para você acompanhar aí os nossos vídeos sobre a oração e estar ajudando você aí com essa questão de ter uma vida de oração. Nós precisamos seguir o exemplo do Senhor Jesus e nos dedicarmos, termos uma vida dedicada à oração. Um crente que não ora é um crente fraco, é um crente que não consegue vencer as suas lutas, é um crente que não consegue vencer a tentação, é um crente que cai toda hora, cai a todo momento, vai fracassar a todo momento. Então precisa orar, precisamos colocar os nossos projetos, nossos planos, nossos sonhos na mão de Deus, precisamos colocar a nossa vida na mão de Deus, precisamos ser guiados pela palavra, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, necessitamos ter comunhão com Deus e para isso nós precisamos da oração. Nosso maior exemplo de oração é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele tinha compromisso com a oração. A terceira lição que nós aprendemos aqui é sobre compaixão e serviço. Veja bem que o Senhor Jesus, ele chega de ensinar na sinagoga, mas mesmo assim, ele percebendo a necessidade que a sogra de Simão tinha de ser curada, ele cura a sogra de Simão. E ele vendo as pessoas que também necessitavam de cura, ele vai curar essas pessoas. Então nós podemos ver compaixão do Senhor Jesus e o serviço do Senhor Jesus. Será que isso aqui nos leva a uma reflexão? Será que nós temos demonstrado compaixão para com o nosso próximo? Será que nós temos ajudado o nosso próximo quando ele necessita de ajuda? Será que nós temos estendido a nossa mão para o nosso próximo? Ou será que nós não temos tido nenhum tipo de compaixão? E o nosso serviço no reino de Deus, como é que está? Lembrando, claro, sempre que ninguém é salvo pelas suas obras. Mas nós que somos salvos, as nossas obras devem glorificar a Deus. E será que o nosso serviço, as nossas obras, as nossas atitudes para com o próximo, para com Deus e para com nós mesmos, será que isso tem agradado a Deus? Será que isso tem agradado ao Senhor? Será que o Senhor tem sido glorificado por isso? São questões que nós devemos refletir e colocar em prática na nossa vida, compaixão e serviço. E a última lição que nós aprendemos aqui dessas 4 que eu trouxe aqui para nós, para a nossa reflexão. Lógico que, como eu disse no começo do vídeo, existem muitas outras lições, tá? Existem muitas outras. E se você detectou alguma outra lição, deixa aqui nos comentários para que nós estejamos crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A última é sobre o testemunho, a importância do testemunho. Imagina aquele homem que teve o demônio expulso da sua vida, que teve aquele mal expulso da sua vida. Imagina o testemunho desse homem. Imagina a nova pessoa que chegou em casa. Imagina a alegria da família desse homem ao vê-lo chegar em casa curado, liberto, transformado por Jesus. Imagina também a família daquelas pessoas que foram até a casa de Simão e receberam a cura. Lembrando de Simão Pedro, tem uma coisa interessante sobre o serviço na casa de Simão, que quando a sogra de Simão ela foi curada pelo Senhor Jesus, a Bíblia diz que ela passou a servi-lo, passou a servir a Jesus. Então nós podemos ver também o compromisso da sogra de Simão com o serviço ao mestre. Então nós podemos ver a questão também do testemunho. Imagina o impacto dessas pessoas levaram para as suas casas. Imagina as pessoas que saíram de casa aleijados, cegos, chegando em casa curados. Imagina os leprosos que saíram de suas casas, foram expulsos de suas casas porque estavam leprosos e chegando, retornando para a sua casa,
a lição, curado, transformado pelo Senhor Jesus. Então nós também devemos impactar as pessoas, não com o nível de conhecimento que nós temos. É importante sim, eu não desprezo o conhecimento, eu incentivo as pessoas a buscar conhecimento. Não com a oratória, que é importante também, não com a retórica, que também é importante também para a nossa vida, mas o nosso testemunho de transformação é o que fala mais alto. Aquilo que nós éramos antes de Jesus e quem nós somos depois que nós encontramos o Senhor Jesus, isso fala mais alto. É o testemunho. Então nós devemos impactar o lugar onde nós trabalhamos, a escola que nós frequentamos, a universidade que nós fazemos, os nossos colegas, nossos amigos, nossos familiares, eles devem ser impactados pelo nosso testemunho de vida, pela mudança que o Senhor Jesus operou em nós. Que nós possamos ser uma bênção na mão do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus, que a autoridade do Senhor Jesus seja visível na nossa vida, que nós possamos ter compromisso com a oração, que nós possamos demonstrar compaixão e servir ao Senhor Jesus, e que isso tudo possa fazer parte de um pacote de testemunho que nós damos a Deus, e que o nome do Senhor Deus seja glorificado na minha e na sua vida. Você gostou desse vídeo? Comente aqui embaixo o que você achou. E se você tiver alguma sugestão de outro vídeo, você deixa aqui também, que nós vamos estar pesquisando e trazendo aí para a sua edificação. Então até a próxima, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus.